Boa noite, irmãos e irmãs. Primeiro, eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos amigos, o Edu e o Augusto ali no fundo, pela música. Obrigado aos nossos artistas voluntários, né? Eles estão sempre aqui com a gente, fazendo os estudos, frequentando a noite e tem este talento, né? Que é da voz, do violão, né? Do instrumento. Com certeza serve para a gente já como um esquenta ali para os nossos corações, né? Para a gente conseguir começar a vibrar um pouquinho melhor, né? Então a casa aqui agradece vocês, viu, meninos? Obrigado aí mais uma vez. Então, antes da gente iniciar as nossas atividades, vamos fazer uma prece, né? Agradecendo primeiramente e sobretudo ao Pai por permitir o nosso encontro nessa noite, nesta segunda-feira, neste espaço simples. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, nosso modelo e guia, por estar conosco nesta noite também. Obrigado, Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pelo Teu trabalho que sempre fez por nós e que tem feito. Agradecemos, Mestre, ao Teu exército de luz que frequentam os nossos lares, frequentam o nosso trabalho, trazendo para os nossos corações a paz, o discernimento, a justiça, auxiliando a gente na melhor escolha. Agradecemos por estar sempre nos intuindo a seguir os passos do Mestre Jesus. Que nossa noite possa ser abençoada sob a luz desses amigos espirituais, fazendo com que a gente se concentre no tema da noite, buscando assim esvaziar os nossos corações das vaidades do mundo. Assim seja. Recadinhos rápidos, então, evangelização infantil, mocidade, né? Toda segunda-feira, às terça-feiras, toda terça-feira a gente está fazendo o bazar, né? Dá umas 3. Quarta-feira a gente estendeu o tempinho de passe aqui para todo mundo que não consegue fazer o passe, né? Vir aqui tomar um passe na segunda-feira, então a gente está de quarta-feira das 3 às 4, né? A gente faz o atendimento aqui. E fiquem atentos ao nosso mural ali informativo, né? A gente coloca ali informações sobre bazar, sobre os bazares que a gente faz aos sábados, né? Também, o último sábado do mês, as promoções que a gente faz, né? Então é isso. Sigam a gente nas redes sociais, né? Então no Instagram, a gente sempre está colocando alguma coisinha lá para vocês acompanharem, compartilhar também. A gente está também fazendo um trabalhinho ali no nosso canal no YouTube, né? Então, Grupo Espírita Luz e Verdade, a gente tem colocado algumas palestras lá. Então, compartilhe com todo mundo ali, com os amigos, com a família, tá bom? Esse trabalho é nosso. Eu gostaria, então, de anunciar aqui, convidar o nosso amigo palestrante, Alex Bonafini, para mais uma atividade dessa noite, para mais um tema. Alex, seja bem-vindo. Boa noite, amigo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, Jesus, aproveitando a oportunidade que ele foi convidado para fazer uma refeição na casa de fariseus e saduceus, e lá chegando com a sua qualidade, o seu amor, sua humanidade, diferente dos doutores da lei que lá estavam, que se preocupavam mais com a fidelidade à lei do que com o amor ao próximo, ele passou a ser buscado por pessoas que vinham abraçá-lo, ajoelhar-se perante dele, beijá-lo, pedir conselhos. E os outros doutores da lei, fariseus e saduceus, começaram a ficar com ciúmes e incomodados com aquela situação, porque ninguém os procurava. Porque geralmente esses religiosos que são muito fiéis à lei, eles são pessoas difíceis, intransigentes, são pessoas fechadas que, ao invés de atrair, né, afastam as pessoas. E as pessoas não gostavam muito da presença deles, os respeitavam ou temiam, não os amavam, assim como faziam com Jesus de forma contrária. E eles começaram a afastar aquelas pessoas porque a atitude daquelas pessoas para com eles era diferente, e Jesus se incomodou com isso.
com esse ciúme, com essa inveja deles. E resolveu contar a parábola do filho pródigo, assim denominada, em que conta que um pai tinha 2 filhos, uma grande fortuna. Um dos filhos decidiu, em um certo momento da vida, pedir a parte dele, a parte que lhe cabia. O pai deu, ele foi embora para terras distantes. Chegando em terras distantes, ele gastou com bebida, com comida, com meretrizes, com festas, até que o dinheiro uma hora acaba. E aquele país passava por uma fome tremenda e ele passou a ficar na miséria, viver na rua, de donativos e de auxílios, até que ele arranjou emprego numa fazenda para cuidar de porcos. E Jesus é muito claro quando ele fala para cuidar de porcos, porque os judeus detestam porcos, né? Então, vejam só a visão de Jesus. E ele tinha que cuidar de porcos. E ele passou a ver que os porcos se alimentavam melhor do que ele. A comida dos porcos é melhor que a comida dele. Então ele engole o orgulho, porque ele estava cheio de orgulho, e diz: os porcos comem melhor do que eu. Os jornaleiros do meu pai vivem melhor do que eu. Vou voltar para a casa do meu pai. Se ele não me aceitar, eu peço para ele me aceitar como funcionário, que está bom demais, melhor do que eu estou vivendo aqui. E volta, faz o retorno de volta à casa do pai. Vejam que interessante, o retorno à casa do pai. Só que lá chegando, ele achou que o pai não ia recebê-lo, ia condená-lo, ia fazer algumas reparações, ia humilhá-lo, né? Como nós achamos que acontece. Mas o pai não fez assim. Abriu os braços, o recebeu bonamente, se emocionou, chorou, mandou trocar as vestimentas do filho, que eram andrajos, mandou colocar-lhe um anel no dedo para demonstrar que ele fazia parte daquela família, que é um símbolo de filiação divina, filiação familiar no passado, mandou matar o bezerro cevado para fazer uma festa, porque aquele filho que havia sumido reapareceu, que havia morrido, renasceu. E isso é a parábola que geralmente é contada, que geralmente a gente aprende, não é? Acho que todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo. Mas vocês sabem que eu contei só metade dela? A parte mais importante, geralmente o pessoal não conta. E o tema dessa palestra está baseado na segunda parte dessa parábola. Porque o título não está muito bom, não. O título não foi Jesus que deu para essa parábola. Os títulos eram dados cerca de 40, 50 anos depois por outros. Segundo Vinícius, o Pedro de Camargo, espírita piracicabano, que fez parte do movimento espírita brasileiro, muito importante, no livro As Pegadas do Mestre, ele denomina essa parábola como a parábola dos 2 filhos ou a parábola do filho pródigo e do egoísta. Porque eu acho que a segunda parte é mais importante. Porque na primeira, o que Jesus quer indicar? O homem que se afastou de Deus. O filho pródigo é o homem que se afastou de Deus, que se perdeu da companhia do pai, se perdeu no mundo, e perdendo tudo, ele é obrigado a engolir o orgulho e voltar ao reino de Deus, voltar ao reino dos céus, voltar ao regaço de Deus, ao Pai, para de novo voltar a ser feliz. Isso é a base. Porque é para mostrar que todos têm direito a voltar para Deus. E isso destrói a figura do inferno, destrói a figura do diabo e etc. Porque Jesus nunca falou sobre isso. Tanto é que Jesus disse que se um pastor tem 100 ovelhas e uma foge, ele deixa as 99 para buscar aquela que fugiu. Ou seja, para todos há possibilidade de voltar ao reino dos céus e à felicidade. Não há condenação eterna para ninguém. Porque Deus é Pai, não é carcereiro. Ele é pai, e pai amoroso. No entanto, eu vou contar a segunda parte. Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha o termo que ele usa, de despeito, este teu filho,
deste que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É muito importante essa segunda parte da parábola. Porque o que acontece? Esse filho foi o filho que decidiu ficar com o pai. Não pediu a parte da herança, era fiel à lei, era fiel ao pai, trabalhava todo dia de sol a sol com o pai, fiel, correto, certinho. É aquele que não dá problema. Não dá problema, talvez porque não tenha tido a oportunidade de errar. Existem muitas pessoas que são boazinhas no dia a dia, que não cometem nenhum erro, porque a oportunidade não apareceu, ou porque as pessoas não têm coragem de mudar o seu caminho. O irmão teve, para ele não estava bom do jeito que estava, ele quis mudar, ele quis arriscar, ele quis seguir um caminho diferente, errou, quebrou a cara, voltou, mas ele tentou. Esse daqui não. Esse aqui era um recalcado, ele falava assim: não, vou ficar com meu pai. Mas é aquele tipo de pessoa que fica, que segue a lei, mas fica de olho no que os outros fazem para condenar. Essa é a visão clássica dos religiosos que se dizem homens de bem. Aqueles que usam muito a palavra de Deus, que ficam muito com Deus na boca. Deus isso, Deus aquilo e não sei o quê. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque essas pessoas são por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Elas se utilizam do nome de Deus e da palavra de Deus para conseguir os seus objetivos particulares. Mas não gostam de ninguém. São moralistas. Veem o mal e o pecado em tudo. Ninguém é bom para essas pessoas. Você não deve ser moralista, você deve ter atitudes moralizadoras, que é diferente. Atitudes decentes e dignas. Moralistas são aquelas pessoas que não gostam de ninguém, ou por cor de sua pele, ou por sua orientação sexual, ou por sua religião, ou por seu partido político, ou porque a origem de nascimento, ou por onde moram, ou onde vivem. Então sempre tem alguma desculpa para não gostar de alguém. Sempre tem algum preconceito. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, que é o irmão. Esse irmão estava despeitado porque o pai fez uma festa para o filho, mas ele achou que o filho estava morto. Qual de nós não faria festa se alguém que tinha desaparecido voltou? Resolveu engolir o orgulho e se transformou. O reino dos céus é festa para quem quer se modificar e seguir adiante. Sempre que Jesus se refere ao reino dos céus, ele faz analogia com uma festa. Ou uma festa de aniversário, uma festa de casamento, sempre é uma festa. Porque o reino dos céus é só alegria e felicidade. Essas pessoas que se portam como irmão egoísta e invejoso, o Papa Francisco denominou esses tipos de cristãos de agentes alfandegários do reino dos céus. Porque eles se acham no direito de decidir quem entra ou quem não entra no reino dos céus. Quem é bom ou quem não é. Quem merece ou não merece ser salvo. Como que nós temos o absurdo de nos achar com esse direito sobre a vida dos outros? Aí eu me lembro algo muito interessante. Uma novela que passou no passado, que eu estou vendo pessoas mais ou menos da minha faixa etária que vão se lembrar. Da novela Tieta. Quem é que lembra dessa novela que passou na Rede Globo e até virou filme, né? Que é uma história de Jorge Amado muito importante. Quem lembra dessa novela e assistiu, levanta a mão. Até que tá bom o número de pessoas. Quem não viu, tem filme a respeito, é muito importante, é uma história muito bacana. A Tieta é uma mulher que foi embora do fundo do Nordeste para a capital para tentar a vida. É o filho pródigo. Só que não perdeu tudo, ganhou tudo, porque ficou rica lá, fazendo não se sabe o quê. Sabe sim, porque ela virou uma prostituta. Aí ela volta para visitar a família. E ela tinha uma irmã que era como se fosse o filho egoísta. Do lado dos pais, decente, honesta.
chamada Perpétua. Vivia de luto porque o marido morreu e ela era religiosa perfeita. A Tieta, que era prostituta, era generosa, bondosa, auxiliava todo mundo, alegre, afável. E a Perpétua, carrancuda, cara fechada, cuidava da vida de todo mundo, condenava todo mundo, causava mexerico, problema. Era religiosa, padrão. Aquela que gosta de cuidar da vida dos outros, mas que não vê bem em nada. Então é bem o exemplo disso daqui. Por isso que Vinícius diz o seguinte: o egoísta insula-se de todos pela influência de seus próprios pensamentos, é orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais porque se julga perfeito, jacta-se intimamente em não alimentar vícios, mas também nenhuma virtude, além da abstenção do mal, nele se descobre. É um cristalizado, trocando em miúdos, é um recalcado. Não suporta as consequências dos desvarios, mas não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão, prestem bem atenção, sua conversão é mais difícil de qualquer outra espécie de pecadores. A presunção bloqueia-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias. Imaginando-se as portas do céu, dista ainda dele um abismo. Supõe-se o iluminado e não passa de um cego. Temos bastante assim, não? Nos últimos tempos, quantos homens de bem brotaram da face da terra, né? Parecendo que são bons, mas ninguém tem salvação para eles, não é? Não é assim que um cristão deve agir. Porque essas pessoas têm mais orgulho, mas também tem um vício que eu vou falar aqui essa noite que é importante. São pessoas invejosas. Que a inveja é um dos vícios piores que destrói o ser humano. Que destrói o equilíbrio do planeta. Que impede o planeta de ser amoroso. Nós estamos em transformação de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Espíritos invejosos, orgulhosos, egoístas, estão perdendo espaço na Terra. Não vão ficar mais aqui. Desde os anos 2000 não estão mais reencarnando na Terra. Esse tipo de espírito. E tem gente que ainda bate nessa tecla. Continua com esse estado de espírito. Está esperando o quê? Vir o carro da morte passar para ir para o mundo espiritual e descobrir que não poderá voltar aqui e vai ter que ir para planetas inferiores? Começar tudo de novo no estado de primitivismo? Porque assim o merecem? Para reparar suas faltas? E para não atrapalhar o progresso do orbe terreno? É o que vai acontecer. Mas uma coisa eu falo para vocês. Leandro Carnal, historiador, denominou a inveja de o pecado envergonhado. É interessante, né? Porque todos já foram invejados de alguma forma, não é? Um carro novo que você compre, uma pintura que você faz na sua casa, uma reforma, uma roupa que você compre, um corte de cabelo. Não é? Sempre a gente fala, pessoa invejosa também. Aquela despeitada, invejosa, invejoso. A gente sempre diz que tem algum problema nesse sentido, né? Mas qual aquele que se admite invejoso? Ou que já foi, ou que é invejoso? Eu nunca vi. A pessoa diz, não tem problema, meu problema é que eu sou invejoso. Eu nunca vi. A gente sabe quem é, ou acha que sabe, mas a pessoa admitir não admite, é vergonhoso admitir-se invejoso. Se admite um monte de pecado e de vício, mas a inveja é difícil a pessoa falar que é. Por isso o pecado envergonhado. Mas o problema, na verdade, eu vou dizer para vocês aqui, como diria o caipira, na verdade verdadeira mesmo, o povo não sabe o que quer dizer inveja. Porque a gente acha que a inveja é querer ter o que os outros têm, não é? Não é isso? É ou não é, gente? É, mas não é, não. Esse é o problema. Esse é um pecadinho menor. Chama-se cobiça. Querer ter o que os outros têm chama-se cobiça. E pode ser boa como pode ser ruim. Isso não é inveja. Tanto é que quando São Tomás de Aquino a inclui entre os 7 pecados capitais, inclui com o nome de tristite alienum benum, que quer dizer tristeza pela alegria alheia. Isso é inveja. É a pessoa que fica triste com a alegria, com o sucesso alheio.
Será que a gente é invejoso? A gente não sabe. A pessoa vai lá, compra um carrão, fala, desgraçado, conseguiu comprar e eu não tenho esse poisé aqui. Isso é inveja. O que é a cobiça? Chega o cara com o carrão, colega de serviço, aquele carro, aquela máquina, roda de liga leve, prateado, painel, câmbio automático. Nossa, que carrão! E ele acelera. Nossa, a gente, homem, quando vê outro com o carro, a gente fica até, o cabelo até arrepia, né? Nossa, que carrão! Mas ele não está com mal, ele está gostando. Aí ele desce do carro, gostou do meu carro? Nossa, que carro lindo! Que ano é? E é automático, não é? Entra, dá a chave com prazer pro outro, pode entrar, veja o carro. Aí dá a chave, o outro entra, se acomoda aquele cheiro de plástico novo, vê o painel, vê o câmbio, liga ele pra você ver o motor. E liga, nossa, que legal. Aí a pessoa fala assim, puxa, adorei esse carro, acho que eu vou comprar um igual. Quanto você pagou? Acho que eu vou comprar. Isso é cobiça, não é inveja. E não tem problema nenhum. Ele está te elogiando que você tem bom gosto. Ou então a gente vai falar para as montadoras para não vender mais para ninguém aquele carro. Você tem, ninguém mais pode ter. Lógico que pode. Pode sim. É uma cobiça boa, mas existe a ruim também. Mas isso é cobiça. Você vai lá, pinta a sua casa de uma cor exótica. Vem a pessoa e fala, que cor linda, como é o nome dessa cor? Porque hoje tem nome as cores, né? Então é a cor pêssego estragado. Ah, é pêssego estragado, eu vou comprar essa cor, que eu gostei. Ele gostou. Ele gostou da cor. Então ele vai perguntar para você, isso é cobiça. Agora, inveja é triste, hein? Sempre é negativo e sempre é destrutivo. Sempre é destrutivo. Tanto é que Dante Alighieri, na excepcional obra Divina Comédia, quando ele, na presença de Virgílio, se desdobra e conhece o paraíso, o purgatório e o inferno, ele vai lá e encontra na torre inversa do purgatório, que tem degraus. O primeiro degrau, que está próximo do fogo crepitante do inferno, está o orgulho. No segundo andar está a inveja. Só depois do orgulho. E o pior, os invejosos, as pessoas invejosas que estão nesse degrau do purgatório, estão com os olhos fechados, costurados com arame. Porque, segundo o Espírito Virgílio, o que é caminho para o invejoso cometer o seu mal são os olhos. Tanto é que Jesus assevera, se os seus olhos são bons, quanta luz acontecerá em seu corpo, mas se seus olhos forem maus, quantas trevas que existirá em ti. Daí, na Idade Média, ser utilizado o termo para o invejoso de olhar diabólico ou olhar demoníaco. Tanto é que a palavra inveja vem do latim, a palavra inveja vem do latim invidere, que quer dizer não ver. Pois o invejoso é cego. O invejoso não se vê e automaticamente ele tem uma baixa autoestima. Ele só vê o outro, só se preocupa com o que o outro tem, com o que o outro faz, com o que o outro alcança. Ele nunca enxerga suas qualidades ou seus vícios. É sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. Então ele é um cego. Hoje, o olhar demoníaco, diabólico, mudou, né? A gente não fala isso do invejoso. A gente fala olho gordo, olho de seca pimenteira, né? E é legal que tinha um programa que passava no sábado à noite na Rede Globo, né? Que era um programa de comédia, que tinha um monte de bobagem, mas tinha uma parte lá que era interessantíssima, que era a parte do Zeca Pimenteira. Não sei quem viu, quem não viu, procura no YouTube, vocês vão adorar. Onde o Zeca Pimenteira chegava, acontecia algum problema por causa do olho gordo dele. Então tem uma parte lá que eles estão inaugurando um restaurante italiano e tá a coisa mais linda o restaurante. E tá o dono conversando com um amigo, vendo os convidados, de repente chega o Zeca. O amigo fala pro dono, você convidou o Zeca? Qual é o problema? O Zeca não, o Zeca seca.
É o Zeca Pimenteira. Ah, vai, isso é bobagem. Vai lá, cumprimenta o Zeca chega de Ray-Ban. Quando ele tira o Ray-Ban, o olhão estalado para fora. Porque se vocês olharem bem, a pessoa que tem olho gordo, tem o olho gordo mesmo. A pessoa tem o olho até estalado para fora. Não sei se a morfologia se modifica por efeito da mente, que o olho fica zoião mesmo. Presta atenção. Aí ele tem aquele zoião saltado, estufado assim, né? Aí ele fala, nossa, que lugar bonito, hein? Que legal, hein? Então já está começando a produzir, né? Aquela carga negativa. Aí ele fala, olha, está bonito esse teto. E de repente começa a dar um curto assim na energia. Aí ele olha para o chão, levanta o piso. Ele olha para a parede e começa a quebrar tudo. De repente começa a aparecer rato, barata. Vem a vigilância, ele fecha o restaurante. Ele falou, falei para você não convidar o Zeca, porque o Zeca seca. E termina o episódio. Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Aquela tiazinha boazinha da casa da frente, uma doçura. Você tem na sua casa aquele roseiral lindo, rosas rosas, rosas vermelhas, rosas amarelas, coisa mais linda. O dela lá não nasce nada, nem mato nasce na casa dela. Aí ela vai e fala, vizinha, deixa eu ver suas rosas, elas são lindas. Pode entrar e ver, ela é boazinha, boazinha. Aí ela abre o portão, ela fala assim, nossa, que rosa bonita, hein? A rosa já, nossa, se segura, né? A hora que ela vai embora, a rosa descabela. Plá, cai tudo assim, né? Nem o pé sobrevive. Nós nunca vimos isso. Isso não existe. Existe sim. Nosso olhar é fonte de emissão magnética negativa. Mas da mesma forma que a pessoa pode destruir uma planta, causar uma doença em alguém, uma enxaqueca ou um mal-estar, ela também pode produzir energias positivas. É que ela tem que mudar o foco, né? Mas como nós gostamos de ser maus e achamos bonito, nós destruímos as coisas. Por isso que o mundo é o que o mundo é hoje. Então os olhos, o olho gordo, o olho de Zeca Pimenteira, eles existem. Porque nós somos invejosos, que é um sentimento de despeito, é um sentimento de orgulho, filho do orgulho. E se nós observarmos, o primeiro homicídio da história foi por causa da inveja. Alguém sabe qual é esse homicídio que aconteceu na história, que é por causa de inveja? Exatamente, é o seu Caim que matou Abel. Porque os dois faziam lá suas entregas, suas ofertas para Deus. Tudo que Abel fazia, Deus achava lindo. O que Caim fazia, Deus não se importava. Ele ficou com raiva e matou Abel um dia, né? No texto bíblico que está lá, Gênesis capítulo 4, versículo 5, 8, diz, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Já começa assim. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Só Deus não sabia, né? Por que ele estava com raiva. Acho que o pessoal que escrevia essa parte antiga aí achava que a gente tem algum problema mental, né? Porque Deus não sabia porque Caim estava com raiva. Porque anda carrancudo, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Por inveja. Mas não tem só isso. E Lúcifer? Segundo, eu quero que vocês escutem bem o que eu vou falar. Segundo a mitologia cristã, falei mitologia, Lúcifer seria um anjo de luz, o maior anjo do paraíso, e que um belo dia se revoltou com Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois criou Jesus. Então ele junta outros anjos e fazem uma revolução no céu, uma revolta. Deus, sabendo disso, o expulsa para o inferno, para bem no meio do lago do fogo crepitante. Tanto que Dante Alighieri mostra no inferno, na Divina Comédia, Lúcifer no meio do fogo da lava lá. Então isso faz parte da mitologia cristã. Mitologia cristã. Só que o Lúcifer, sabe qual é o significado da palavra Lúcifer? Agora eu vou falar a mitologia correta, a lenda correta como ela foi criada. Lúcifer quer dizer portador de luz. Isso, a lenda de Lúcifer,
faz parte da mitologia romana. Mas que nos palácios suspensos que nós tínhamos de Nabucodonosor, eles também adoravam esse Deus, porque ele era um Deus, ele não era um demônio. Ele era uma divindade que portava a luz. Tanto que ele é confundido com Vênus, e ele é chamado de o despertar da manhã. Então, para os povos pagãos, ele era um Deus, ele era uma divindade que trazia luz. Olha o que a gente fez com ele no cristianismo, transformou no chifrudão que faz mal para todo mundo. Isso é culpa de Isaías. Porque Isaías ficou com raiva, né, de Nabucodonosor, porque os judeus ficaram presos décadas, né, na Babilônia. E lá voltando, ele escreve, está no livro de Isaías, que o despertar da manhã caiu. Os cristãos confundiram achando que estava falando de Lúcifer, porque Lúcifer é o despertar da manhã, mas ele estava falando de Nabucodonosor, que acabou entrando num processo de possessão e acabou morrendo depois desse processo. Então o pessoal fez uma confusão e criou o diabo, tal do Lúcifer. Mas, pela mitologia cristã, tudo que ele fez foi por inveja. Agora veja só. Se ele é um anjo, se ele se tornou perfeito, porque Deus não criou o perfeito. Assim como todos nós temos possibilidade de progressão ao infinito, quando nós progredimos ao estado de um espírito puro, nós já deixamos os vícios para trás. E ele desenvolveu o pior vício. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente procura. Para nós termos o que Kardec ensinava como fé raciocinada. Salieri foi um maestro muito importante da antiguidade, da nobreza. Só que daí apareceu a figura da criança chamada Wolfgang Amadeus Mozart. Com 4 anos já fazia concertos, escrevia músicas, era um pianista fantástico, uma das mentes mais desenvolvidas intelectualmente da face da Terra, e um dos maiores músicos que pisou a face da Terra. Mas ele era meio louco, né? Porque de gênio e louco todo mundo tem um pouco, né? A linha é muito tênue. E Salieri começou a ficar com inveja de Mozart. E fez porque fez caminhos para bloqueá-lo emocionalmente, desestabilizá-lo, e ele acabou morrendo. Tudo isso por causa da inveja que ele tinha de Mozart, da sua maestria. E José do Egito, que consta no Velho Testamento? José, ele era um homem tão capaz, mas uma pessoa tão fantástica, que seus irmãos ficaram com inveja dele e o venderam. Olha que legal! Não só não gostavam dele, que o venderam. O que eles não imaginavam que ele ia parar no Egito e ia se tornar um faraó. Tão grandioso que ele foi. A história de José do Egito é magnífica, linda. Mas fizeram o que fizeram com ele por inveja. Aí veio a grande questão. Como se imunizar da inveja? Como evitar que alguém tenha inveja por você? Eu vou passar para vocês a dica. Prestem bem atenção. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. Aí está resolvido o problema. Ninguém vai ter inveja de vocês. Ou seja, é impossível controlar o que as pessoas sentem ou pensam de nós. Não tem como você controlar isso. Cada um é um universo à parte, com suas vontades e seus desejos. Ah, mas e os instrumentos? E os objetos de proteção que se tem? Os patuás? Resolve? Sabe quais são os objetos para evitar inveja ou olho gordo? A figa é para isso que serve, o olho grego, aquela pimentinha que o pessoal pendura, e eu já vi em carro, a figa, a pimenta e o olho grego. Olha o medo da pessoa de ter inveja do carro. E muitas vezes o carro cai nos pedaços, né? Tá caindo nos pedaços, mas não vai invejar o meu carro cair nos pedaços. Ave Maria. Acho que os negócios que ela pendurou custam mais do que o carro. A pessoa colocou. Por exemplo, tem pessoas que gostam, tem pessoa que nem sabe, mas geralmente quem segue a Umbanda ou Candomblé tem vaso de 7 ervas na entrada de casa ou do comércio. Vaso de espada de São Jorge, vaso de comigo ninguém pode, de arruda, guiné, beijoim, alfazema. Isso são ervas de proteção do ambiente
segundo essas crenças que protegem contra a inveja. O banho de sal grosso tem o mesmo objetivo, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Tem pessoa que coloca um galho de arruda, né, na orelha para afastar a inveja também, né, e o mal olhado. Afasta todo mundo, até espírito, né, porque o fedor da arruda aqui no pescoço, ninguém se aproxima, né. Mas assim, pessoas invejosas, nós não conseguimos proteger de nada. O objetivo para nós nos imunizarmos das pessoas invejosas é não querer ter unanimidade na vida. O que é não querer ter uma unanimidade? Por exemplo, comprei uma roupa nova e saio. Eu quero que todo mundo ache minha roupa linda. Ah, se alguém não achar, eu fico com raiva, aquela pessoa tem inveja de mim. Pode ser que ela tenha inveja. Pode ser que ela ache sua roupa linda e ela não tem, ela fica com inveja de você. Como você vai obrigar a pessoa a gostar de você, não ter e ainda achar ficar feliz? Você não pode obrigar isso. Isso é uma vitória da pessoa. Assim como, por exemplo, o palestrante que vem falar casa espírita ou qualquer núcleo religioso, quando nós estamos fazendo a palestra, a gente vê quem gosta, quem não gosta, quem está afim, quem não está, a pessoa que está dormindo, a pessoa que finge que não está dormindo, mas também está dormindo, a que está apressada. Quantas vezes nós estamos fazendo a palestra, a pessoa vem porque quer receber o passe, ou vem assistir a palestra, sai da sua casa, se arruma, pega o carro, pega o ônibus, demora meia hora para chegar no centro espírita, quer que a palestra tenha 15 minutos. Ah, não, né? Aí não dá também, né? Aí a pessoa vem e começa a ficar com pressa. Aí a pessoa olha no relógio. Aí a pessoa olha no relógio de novo. E a gente palestrando, tá vendo? Ah, quando a pessoa começa a bater assim, você tem que terminar, né? Porque a pessoa passou demais do tempo. Pessoas que deixam tocar celular, pessoa que levanta, senta, pessoa que chega atrasada e vem sentar na primeira fileira. Nós vemos tudo isso. A maioria dessas pessoas não estão gostando da palestra, não estão nem aí para a palestra. E eu não posso obrigar a pessoa a gostar, eu que tenho que ter a capacidade de trazer todos para perto de mim. Por isso que nós temos que estudar a oratória, ter técnicas de oratória, fazer cursos. Não é assim, eu vou falar. Não é assim que funciona. A gente desenvolve um monte de curso, um monte de técnica, para a gente poder trazer o público ao nosso lado. Por isso que a palestra muitas vezes é engraçada, outras vezes é emocionante. Porque se eu só falar o conceito aqui, Maria, nem eu aguento. Nem eu aguento. Eu que gosto de estudo, saio e falo, não aguento ver essa pessoa falando. Tem pessoa que palestra que é horrível. Intelectualmente é maravilhosa, mas é chata. Chata, palestra insuportável. Então, nós não podemos obrigar os outros a gostar do que a gente faz, do que a gente fala, de como a gente anda, de como a gente se veste, do que a gente faz, daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente deixa de conquistar. Isso é impossível, isso é querer ter unanimidade. O que a gente não deve se preocupar em querer agradar os outros, a não ser quem nos ama. Aí nós temos a obrigação de agradar a pessoa, porque nós devemos valorizar as pessoas que nos amam, porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com aqueles que nos odeiam, que nós maltratamos quem nos ama. Já prestaram atenção nisso? A pessoa passa o dia inteiro no trabalho, os colegas de serviço enchendo a paciência, o patrão enchendo a picuada da pessoa, e a pessoa nervosa, e pegando no pé, e não sei o quê. E a mulher muitas vezes está em casa, ou vice-versa, a mulher trabalhando, o homem em casa, preparando a comidinha, deixando a casa arrumada, esperando a outra pessoa chegar. De repente, outra pessoa chega, a mulher fala, vamos comer. Não vou comer nada. Passei um dia terrível, e entra, trata mal a mulher. Vai para o banheiro tomar banho, daí ele esfria a cabeça, quando ele volta ela está chateada, a comida esfriou. Por que fazer isso? O ódio dos que me odeiam não pode destruir o amor dos que me amam. É do contrário. Deixemos a caixinha de problema, o saquinho de problema para fora de casa e entremos para nossa casa libertos daquilo. Para agradar quem merece o nosso agrado. Agora, nós não devemos querer agradar o mundo, fazer as coisas querendo agradar o mundo. Nós devemos fazer as coisas querendo agradar a nós mesmos. Com a consciência tranquila que eu estou fazendo dentro daquilo que eu queria fazer. Feliz porque eu alcancei meu objetivo. E porque eu estou sendo competente, que eu posso melhorar e que eu devo melhorar. Que o meu melhor de hoje vai ser inferior ao meu melhor de amanhã. Vocês já ouviram falar que praga de urubu magro não pega boi gordo? É assim que funciona. Se eu estiver firme em minha fé, equilibrado, com a minha oração em dia, bem feita, mentalizando e focalizando e vibrando com os espíritos superiores, nada vai me atacar.
Nada vai destruir minha vida. Joana de Ângeles, através do médico Divaldo Pereira Franco, dizia o seguinte: o mal que me faz mal não é os outros, não é o mal que os outros me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna mal. Quando as pessoas fazem o mal para mim, é problema delas com Deus. Quando eu faço mal para alguém, é o meu problema com Deus. Aí o bicho pega. É por isso que eu tenho que me preocupar com aquilo que eu faço. E tem uma forma também, Heidegger, filósofo, pensador, ele escreveu um texto em que ele faz lá o teste da amizade. Ele descreve como a gente fazer o teste da amizade. Aí é bacana, hein? Olha só, hein? Presta atenção, existem 2 testes da amizade. Primeiro, proclame suas vitórias e conquistas. Vai lá, um grupo de amigos ou na parentada. A parentada ninguém tem inveja, não tem problema nenhum, hein? Vai lá e fala: comprei uma casa nova. Nossa, comprei um carro novo. Ganhei na loteria. Vai lá, fala para você ver. E vê o resultado de como as pessoas vão receber. Comprou esse carro? Nossa, que carro bonito, hein? Câmbio automático? Não era muito caro. Mas então mais ou menos. Sempre alguém, né? A pessoa invejosa sempre vai botar algum defeito. Sempre vai fazer alguma coisa. É um absurdo. É um absurdo. Então, nós temos que ver a reação das pessoas. Agora tem pessoa que vai ficar feliz, que vai gostar da nossa vitória, vai nos abraçar. Você vai sentir que é genuína a vitória. Eu vi esses dias um vídeo no Facebook, um moço começou a trabalhar, comprou um carro. Aí foi buscar os amigos, as primeiras amigas. A primeira amiga falou: que carro lindo! E entrou no carro, abraçou ele. Vamos andar, vamos passear. A segunda morta, ele chegou, ele falou: qual a novidade? Isso porque ela debruçou aqui na porta do carro. Qual a novidade que você falou que você queria me pegar hoje aqui? Amiga, você não está vendo que ele comprou o carro? Eu nem tinha visto. Que alegria. Até chorou de alegria junto comigo. Que amizade. A gente deveria ter pelo menos uns 5 amigos assim na nossa vida, para nos fazerem felizes, para estarem do nosso lado nos momentos difíceis, para comemorar as nossas vitórias nos momentos bons. Então você vai descobrir quem é seu amigo de acordo com a reação quando você proclamar sua vitória. Saibam de uma coisa: nós devemos proclamar nossas vitórias com cuidado. Vai colocar na rede social, só faz isso como teste. Mas a gente não precisa falar para Deus e todo mundo não, viu? O sangue atrai tubarões. Cuidado. Mas o segundo teste, sabe qual é? O segundo teste é quando a pessoa que é muito amiga sua, amigão, hein? Fala assim: olha, eu vou te dizer uma coisa porque eu sou teu amigo. Quando a pessoa começa a falar assim, meu Deus, vem bomba. Olha, tem uma coisa aí que você está fazendo que fulano, ciclano, beltrano não gostam. Eu te entendo porque eu sou seu amigo, mas eles detestam. Eles detestam. É tudo mentira, gente. É ele que não gosta, ou ela que não gosta. Mas eles terceirizam a crítica porque não tem coragem de falar. E joga nas costas dos outros ainda. É muito comum isso acontecer. Esses são os amigos sugadores de energia. Eu chamo de vampirões. Eu vejo na palestra os vampirões assim. Você está falando. Palestra espírita é uma palestra religiosa, evangélica, termos morais. Lógico que você vai falar coisas que muitas vezes são difíceis de alcançar, mas a gente tem que falar, porque eu falo para mim também. Tudo isso que a gente fala são para todos nós, para alcançar, para nós sermos felizes. Ou a gente está aqui na Terra para ficar achando tudo legal, não está aqui para progredir? Estamos sim. Aí você está falando lá no fundo, a pessoa querendo escutar, vem um vampirão, começa a falar: tá vendo? Falar é fácil, quero ver fazer na prática. Isso daí é muito bom, quero ver se na prática ele faz assim. E vai falando, vai que nem um vampirão sugando tudo aquilo que você vai recebendo. Cuidado com ele, cuidado. O vampirão tira tudo de você. Cuidado. E existem relacionamentos que são tóxicos porque uma das partes tem inveja ou as duas partes têm inveja do outro. É um absurdo, né? A pessoa está num relacionamento amoroso em que você está entregando sua vida na mão de outra pessoa e a pessoa tem inveja de você, da sua vitória, porque ela arranjou um serviço novo, passou num concurso, tem uma possibilidade melhor, a outra pessoa fica com dor de cotovelo e começa a te destruir, te rebaixar. Esse servicinho? Tá bom, né? Esse salário? Nossa, não
Ainda bem que ajuda um pouco em casa, né? Nossa, mas você vai fazer isso? É difícil servir assim. Ah, não sei não. Nunca tem uma palavra boa para outra pessoa. Isso não é um relacionamento bom. Uma das partes vai adoecer, uma das partes vai entrar em depressão, uma das partes vai morrer. Sabe quando acontecer isso que a gente tem que fazer? Separar. E buscar quem nos ame verdadeiramente como a gente é e com aquilo que a gente tem. Porque essa pessoa não quer o nosso bem, ela quer o nosso mal. E nós temos que ter consciência de quem nos ama e quem não nos ama. O homem bom não é o homem bonzinho, a gente tem que tomar cuidado. Veja que o Cristo atacava o mal, não o maldoso. Mas ele atacava o mal aonde o mal estava. E ele contou uma parábola para atacar fariseus e saduceus, porque eles estavam agindo errado. O homem bom verdadeiramente ataca o mal, para que a luz possa ter espaço para se propagar. O bonzinho não, o bonzinho fica quieto porque não quer magoar ninguém. Passa a mão na cabeça de todo mundo e aceita qualquer circunstância. E no livro dos Espíritos foi dito que o mal só é predominante porque os bons são tímidos. Então está na hora dos bons deixarem de ser tímidos e propagarem o bem, com força, com luta, com vontade, atacando o mal e suas raízes. Não sendo vaquinha de presépio que aceita tudo. O espírita é um livre pensador. O espírita é a chamada ovelha negra da família. É aquele que pensa diferente do rebanho. O termo ovelha negra já é um termo depreciativo, né? Porque culturalmente isso demonstra um racismo estrutural que a gente tinha no passado. Por que a ovelha negra é ruim e a branca não é, né? Se nós observarmos todos os termos que são negros ou pretos, são ruins, né? A escuridão, todo mundo tem medo. Não é? Quando a coisa está ruim, a coisa está preta. Não é assim? O boi que a gente tem que ter medo é o boi da cara preta, porque da cara branca é bonzinho. Não é? Então tudo que é preto é ruim. E tudo que é alvo e branco é bom. Quem disse? Até a roupa de você no velório, no funeral, tem que ser preta. Aqui no Ocidente, lá na Índia, sabe qual é a cor da roupa do luto? Branco. Ai, que legal. Então nós temos que tomar cuidado com esse racismo estrutural que tem na gente, porque a gente fala que a gente pode ter inveja branca, né? Então, porque a outra é preta? A branca pode ter, porque a gente é branco, né? O branco é a raça superior. É assim. Vamos ver a história do mundo e que principalmente o cristianismo fez com a raça negra, né? Com a eugenia, com o branqueamento e etc. Então a gente tem que tomar cuidado com os termos que a gente usa e não se confundir. Ou a gente é bom ou não é. Ou nós somos cristãos ou nós não somos. Um cristão, principalmente um espírita cristão, ele nunca pode se permitir o preconceito. A maldade, ele tem que sempre se permitir ser bom. Ser amoroso e ser justo, principalmente se ele trabalha em favor do seu próximo. É inaceitável o espírita cristão que trabalha pelo seu próximo ter qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo, hein? Se ele tiver, é melhor ele parar de trabalhar. Aprender, estudar um pouquinho, se reciclar para ele voltar a ser gente. Esse é o grande objetivo. Também nós devemos entender que a pessoa que tem inveja da gente, nós não devemos ter raiva dessa pessoa, porque a pessoa, não é que ela tem inveja da gente porque ela não gosta da gente. Não é pessoal. O problema dela, ela tem raiva daquilo que a gente tem. Da felicidade que nós temos, porque ela é uma pessoa cega. É uma pessoa que tem a mente transtornada, ela tem uma chaga na alma, que precisa ser tratada. Não é pessoal. Tanto que tem uma história que um vagalume voava pela floresta, uma cobra veio, deu uma bocada e tentou comê-lo. Ele saiu voando mais rápido, a cobra o seguiu e tentou dar uma bocada, não comeu, e ele saiu correndo e ela tentou dar uma bocada, e ele falou, para porque eu quero fazer uma pergunta para você. A cobra falou, tá bom, pode perguntar. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Fiz alguma coisa para você? Não. Então por que você quer me devorar? Porque você brilha. Muitas vezes, só pelo fato de brilharmos, as pessoas nos perseguem, as pessoas atiram pedras, as pessoas nos caluniam, nos injuriam.
Muitas vezes caminhos em que a gente andava com pessoas que nós falávamos, as pessoas nos olham com um olhar meio estranho, face regelada, sabe aquele olhar frio, já não são mais amorosas, porque a pessoa invejosa falou mal de você, para tentar destruir e apagar a sua luz. Só pelo fato dela brilhar e você não brilhar. Então não se incomode de ser luz. Sendo luz, ilumine mesmo quem busca as trevas para o seu lado. Que é esse o objetivo de ser luz. Porque o sol não pergunta quem ele vai iluminar. Ele ilumina todos. Bons, maus, justos e injustos. Da mesma forma é o bom cristão. Ele tem que iluminar e amar a todos, sem aceitar sua maldade ou sua violência. E sem precisar viver junto e aguentar as coisas. Não é fazer o bem isso. Isso daí é ser submisso e omisso perante as leis da vida e perante Deus que nos criou para sermos grandiosos e felizes. E quando nós vamos descobrir se somos ou não invejosos, o que devemos fazer para lutar contra essa chaga da alma? A primeira coisa para eu tentar vencer essa chaga da alma é eu identificá-la em mim. Como eu vou saber se eu sou invejoso? Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos imortais: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Os espíritos respondem repetindo a tese socratiana do Templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos autoconhecer. Fazer uma análise para descobrir quem somos, saber quais são as nossas virtudes e quais são os nossos vícios. Qual aquele que antes de dormir analisa como foi o seu dia, analisa tudo que fez ou deixou de fazer. Essa orientação, o espírito que dá essa orientação na questão 919 é Santo Agostinho. Tanto é que existe sua continuação na questão 919A, em que ele diz: fazer como eu fazia quando estava vivo na terra, antes de dormir, fazia uma avaliação do que havia feito de bom e de ruim. O que havia feito de ruim, tentava extirpar. O que havia feito de bom, tentava melhorar. É como se a gente fizesse um balancete existencial, que a gente colocasse virtudes e do outro lado vícios. Se você consegue elencar quais são os seus vícios, você sabe que você tem que podar. E virtudes? Nossa, você está vazio lá, então está na hora de você trabalhar para ter alguma virtude, né? Alguma virtude a gente tem, mas nós sempre temos que aprimorar as virtudes e podar, como a erva daninha, os vícios de nossa vida. Senão o que a gente está fazendo na face da terra? Passeando aqui? Passeio duro, hein? Que não serviu para nada e vou ter que voltar para fazer aquilo que eu deixei de fazer. Talvez não nas mesmas condições físicas, intelectuais, monetárias, financeiras e aí por diante. Então é se autoconhecer e entender que é uma questão de inteligência você não ser invejoso. Porque talvez muitas pessoas não saibam, mas a pessoa que é invejosa, ela consegue produzir em seu cérebro um fenômeno, um mecanismo que quando alguém conquista alguma coisa, ela tem dor. Ela sofre como se ela estivesse doente. Ela tem dor de verdade, faz mal para ela, destrói o dia, dói o seu coração, dói o seu estômago, dói o seu ombro, dói sua cabeça. E quando a pessoa fracassa em alguma coisa que tem ou não consegue algo que ela quis tentar, ela tem um mecanismo de recompensa que ela fica feliz, ela consegue satisfação. Ah, não passou no concurso? Tinha certeza que não ia passar. Ah, não conseguiu comprar aquele carro, aquela casa? Também pudera, não, só se tivesse roubado, né? Porque... E a pessoa ri, fica com satisfação. Isso é uma doença, é uma chaga da alma que precisa ser extirpada, que precisa ser tratada. E a pessoa invejosa está sempre triste, sempre mal-humorada, sempre carrancuda. Lembra que Deus pergunta a Caim: por que estás tão bravo? Tão carrancudo? O invejoso sempre está carrancudo, sempre a cara fechada, sempre de mal com a vida. É aquela pessoa que você não aguenta nem chegar perto, que você sente mal com as vibrações dele.
Por quê? Porque ele só vibra maldade. Só vibra energias pestilenciais, que fazem mal a ele e fazem mal de quem dele se aproxima. E a tristeza constante acaba matando a pessoa. A dor constante acaba matando a pessoa entra em depressão. Os médicos começaram a verificar, psiquiatras, a indústria farmacológica, que existem pessoas depressivas, que se tratam com psicofarmacológicos, os antidepressivos, e fazem psicoterapia, nada faz efeito. Trata durante 10, 20, 30 anos, a pessoa continua nas sombras. E eles fizeram uma pesquisa para descobrir o que acontecia. Descobriram que em 67% do caso das pessoas que têm depressão, em que nada faz efeito, é por causa da inveja. São pessoas invejosas, que acrisolam no seu íntimo o vício da inveja. Não tem remédio que trate a inveja, existe mudança de atitude, mudança mental. Você se conscientizar que é um vício que você deve mudar. Nada faz efeito. Tanto é que o espírito Fenelon, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto intitulado Os Tormentos Voluntários, diz: para o invejoso e ciumento não há repouso. Eles estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônia. O sucesso de seus rivais lhe causa vertigem. Sua emulação não se exerce senão para bloquear os seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a raiva do ciúme que os possui. Essa é a vida do invejoso. Tentar destruir aquilo que o outro tem, porque ele não pode ter. Porque o invejoso ainda é orgulhoso. Porque ele acha que só ele pode ter, ninguém mais pode ter. Ninguém mais pode conquistar. Ou seja, ele tem dois vícios para vencer. O orgulho e a inveja, que é filha do orgulho. Então é hora da gente trabalhar e modificar. Espíritos primitivos, rumo à progressão, nós temos que trabalhar profundamente pela nossa melhora, para sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Vencendo primeiro onde nós colocamos defeito em tudo, aprender a admirar as coisas dos outros. Um corte de cabelo, uma roupa, um carro, a reforma da casa, passou no vestibular, uma prova, um filho que vem com caderno, você diz que aquela nota melhorou porque ele avançou, a esposa que conseguiu uma promoção no emprego, admirar. Onde a gente botava defeito, saber falar, expressar as nossas emoções, brigar com os outros, falar mal dos outros, a gente fala, né? Mas e falar que ama, a gente fala. Nossa, como você fez falta hoje. A pessoa sai de viagem, nossa, esses dias, como você fez falta. Falar para o filho, nossa, que filho maravilhoso que você é tudo para mim. A esposa foi lá, pintou o cabelo com a maior dificuldade, que lindo que ficou seu cabelo. Saber expressar nossos sentimentos e nossas emoções, saber andar de mão dada, saber mostrar para os outros que as pessoas são amadas e que amam, isso é muito importante. Nós devemos também comemorar as nossas vitórias, gente. Comemorar as nossas vitórias ainda que pequenas. Nós temos o vício de comemorar nossas torpezas e nossas desgraças. 2 colegas de emprego conversando, eu não aposento faz 3 anos, o outro fala, você não aposenta faz 10 anos? Eu não aposento faz 5. Eu não tiro férias há 3 anos, o outro fala, eu não tiro há 5 anos. Ah, mas eu tenho uma úlcera. Ah, mas a sua sangra, a minha não sangra. Então, tem gente que coleciona derrota, desgraça. Nós temos que colecionar vitória. E nós temos que celebrar as nossas vitórias, nem que seja com bolacha Maria e gengibirra, gente. Nós temos que celebrar as nossas vitórias e buscar ser felizes em nossas vidas e florescer aonde Deus nos plantou, dando ramos sazonais que possam frutificar 30, 60 ou 90 vezes. Esse é o nosso objetivo. Sermos melhores, sermos luz, porque nós iremos decidir na nossa vida se seremos esquecíveis ou se seremos inesquecíveis.
Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado.